Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom logo cedinho, né, a gente se encontrar para conversar sobre saúde, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo e Deus deseja que nós tenhamos boa saúde, uma boa mente para se comunicar com Ele. É por isso que a Bíblia está repleta de leis de saúde, para que nós vivamos bem e nas suas potencialidades. E para ajudarmos na boa saúde, estamos recebendo essa semana o Dr. Antônio Boechat. Tudo bem, doutor Antônio? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado por sua disposição em estar conosco essa semana. Opa, voltamos. Todas as manhãs ele vai estar aqui durante toda a semana e a gente vai conversar sobre vários tópicos. Deixa eu apresentar para você o currículo dele. Ele graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, mas já me disse que nasceu em Mogi das Cruzes. Isso. Lá em São Paulo. E aí veio cedo, né? Que idade você tinha quando veio para cá? Antes de um ano. Antes Aproximadamente um ano de idade. Então você já se considera um manauara, então, praticamente, né? é. E aqui ele então fez também aí residência em clínica médica, em reumatologia, o doutorado em biotecnologia na Universidade aqui Federal do Amazonas, já foi premiado 4 vezes com o prêmio William Chaab, que é oferecido pela Sociedade Paulista, né, de Reumatologia, e ele também tem vários trabalhos e experiência em medicina interna, reumatologia clínica, imunogenética, biologia molecular e também é professor universitário. Sim. O senhor é um bom professor ou é carrasco? Não sou carrasco. Não? Não, meu objetivo é fazer o aluno se desenvolver. É? E você Isso. teve professor carrasco? Vários. Tá certo, a gente aprende com eles para não fazer, né? Isso. A ideia é sempre progredir. É progredir, né? Muito bem, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre osteoartrite. Diga para nós o que é isso, doutor. E ela difere da artrite reumatoide? Sim, ela difere bastante. A osteoartrite, que vulgarmente as pessoas chamam de bico de papagaio, ok. é uma doença que afeta a cartilagem. Então, as diferentes articulações do corpo que têm cartilagem, evidentemente, adoecem, inflamam e gradativamente a cartilagem vai se desgastando, diminuindo de tamanho, ficando com erosões, e aí a articulação que está acometida na sua cartilagem, ela tenta se equilibrar de alguma forma e o osso em volta da cartilagem cresce e forma aquilo que se chama de bico de papagaio. Entendi. Então também chamado de artrose ou isso dá em que osteoartrose. parte do corpo humano? Existem algumas articulações mais frequentes que isso acontece. Então, por exemplo, as articulações dos joelhos, as articulações mais distantes aqui do dedo, a articulação do meio do dedo, as articulações da coluna lombar e do pescoço são os locais mais frequentes da osteoartrite. E sintomas que a doença apresenta? O sintoma principal é a dor. Dor. A rigidez, eu acho que também vale a pena citar, a dificuldade de movimento, né? Algumas vezes, quando acomete o joelho, as pessoas têm inchaço no joelho, as pessoas chamam de água na articulação, né? Líquido na articulação, líquido na junta. Interessante. Às vezes a gente, quando pratica esporte, percebe um pouquinho a rigidez e até os dedos, por exemplo, ficam um pouquinho mais grossos. Sim. Isso aí é do esforço físico ou algum indício? Para algumas pessoas pode ser do esforço físico pelo uso da articulação, às vezes excessivamente. Mas no caso específico da artrose, existe a formação na mão, os dedinhos da mão, uma forma de bico de papagaio da mão, que a gente chama de nódulo. Sim. Então ele pode dar nessa região do dedo, pode dar nessa região da articulação do meio. Então o dedo fica grosso, né? Incomoda muito as mulheres, porque tem aquele aspecto estético, o dedo fica com a falange um pouco virada para o lado, fica mais grosso. Então, nesse caso, um sintoma da osteoartrite de mãos. Entendi. E opções de tratamento, nós temos hoje quais? Então, o tratamento da osteoartrite, basicamente, ele é feito com analgésicos e há a possibilidade de alguma suplementação, às vezes o colágeno, às vezes do ácido hialurônico, que pode ser aplicado no joelho dos pacientes, às vezes inchados com líquido, promovendo aquela água no joelho, né? Então, o ácido hialurônico tem a possibilidade de reduzir a dor e diminuir um pouco a inflamação. Mas, basicamente, o tratamento ele é mais simples e menos voltado para o uso crônico de anti-inflamatório, que é uma coisa que a gente não quer na osteoartrite, né? Entendi. Tem algum... É o quê? Isso é causado por ausência ou insuficiência de alguma substância no organismo? O mecanismo pelo qual surge a osteoartrose ou a osteoartrite, ele ainda não é completamente determinado. Mas a gente sabe que essa cartilagem ela envelhece precocemente.
Ok, entendi. E aí vai dificultando o movimento, né? Porque ela é responsável pela essa... Sim. Como seria as juntas, né? Sim. Facilitar o movimento e evitar o atrito, né? Isso. E à medida que essa cartilagem inflama, o líquido que lubrifica a cartilagem, lubrifica a articulação, ele vai ficando menos viscoso. E com isso surge a dor, vai piorando a rigidez, os pacientes vão sentindo mais dificuldade. O clima afeta, muda um pouco essa doença? Essa é a pergunta eterna da reumatologia, né? Tem pacientes, inclusive, que dizem que são meteorologistas, uma coisa desse tipo. Sabe quando vai chover, quando vai muda a pressão, a temperatura lá à distância, as pessoas, olha, estou sentindo uma dor no joelho, acho que vai chover, né? Uhum. Então, na verdade, essa sensação de que a dor piora com o frio, ela é relativamente frequente em pacientes da reumatologia, não só da osteoartrose, da osteoartrite. Mas isso é uma questão psicológica ou de fato tem? Não, de fato acontece. É mesmo? É. A explicação também não é muito clara, né? O do porquê existe. Mas interfere. Interfere. Interessante. Doutor, muito obrigado por suas dicas hoje. Voltamos amanhã? Por favor.